Olá a todos, sejam então bem-vindos. A aula anterior fizemos a conversão de bases, né? Estamos falando aqui hoje sobre arquitetura de computadores. Então, fizemos uma conversão de uma base qualquer para a base 10, utilizamos o método das multiplicações sucessivas para isso, onde você tem um número, por exemplo, 23 na base 4. Se você fizer o método das multiplicações sucessivas, ficaria o número, o algarismo, né, 3, vezes a base na posição que o algarismo está. Mais o próximo algarismo, 2, vezes a base elevado à posição que esse algarismo está. Posição 0, posição 1, correto? Então, aqui ficaria, todo número elevado a 0 é 1, 3 vezes 1, 3, mais 4 elevado a 1 é 4, vezes 2, 8. 3 mais 8, 11 na base 10. Então, esse é o método, né, das multiplicações sucessivas. Fizemos também a conversão entre as bases 2 e 8. Nela, o método é o seguinte: como 2 elevado à terceira é igual a 8, nós pegamos um número binário, agrupamos ele de 3 em 3 posições, e aí a gente consegue fazer a conversão para a base 8. Por exemplo, o número 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1. Então, eu vou vir aqui, vou contar da direita para a esquerda, os números. 1, 2, 3 números. Corta aqui. 1, 2, 3 números. Corta aqui. Então, agora eu vou lá na nossa tabela de conversão que eu coloquei na aula anterior e vou olhar que o 2 lá é o número 7, na base 8, e o 0, 1, 0 é o número 2, na base 8, e o número 1, novamente, é o 7, na base 8. Então, este número aqui convertido seria, né, 7, 2, 7, na base 8. E da mesma forma, eu faria a conversão no período inverso, de forma inversa. Eu pegaria o 7, olharia lá na tabela, verificaria que o 7 é 1, 1, 1. Pegaria o 2, olharia lá na tabela e verificaria que o 2 é 0, 1, 0. Pegaria o número 7, olharia lá na tabela e ele é 1, 1, 1. Observe que, mesmo nessa situação aqui, que tem o número 0, tanto à direita quanto à esquerda do número, é necessário eu manter aqui, porque eu preciso agrupar os números de 3 em 3. Então, essas foram as duas aulas anteriores. Então, continuando aqui, nós podemos, então, ter uma conversão entre as bases 2. Eu vou fazer aqui, então, uma conversão. Vamos aqui. Conversão entre as bases 2 e 16. Ok? Observe que 16 pode ser escrito na base 2 como 2 elevado a 4. Assim como 2 elevado a 3 é a 8, 16 é 2 elevado a 4. Ok? Então, nessa situação aqui, nós teremos que agrupar os números de 4 em 4 algarismos, do mesmo princípio que nós fizemos na aula anterior. Então, vamos fazer uma conversão aqui do número 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1 na base 2, nós vamos converter para a base 16. Como que ficaria isso? Eu vou vir aqui, vou contar, só que agora
de 4 em 4, né, com 4 em 4 posições. Um número, dois números, três números, quatro números. Vou passar a régua aqui. Vou continuar contando. 1, 2, 3, 4. Vou passar a régua aqui. E aí eu vou completar com dois números à esquerda aqui para eu não confundir depois. Para dar os quatro números, ok? Qualquer número à esquerda do número aqui, nesse caso, não vai fazer nenhuma diferença na composição do número. Por exemplo, eu tenho R$16 na conta. Se eu tenho 00016 reais na conta, esses números aqui eles são o quê? A mesma coisa. Não faz diferença. Okay? Porque zero à esquerda do número não tem nenhuma importância. Ok? Então, olhando esse número aqui, então, seria... Vou converter o 10, 11. Então, vou lá, vou olhar na tabela. Qual que é o número 10, 11? Então, vou voltar aqui, vou olhar na tabela. O número 10, 11. Se eu baixar aqui um pouquinho, você vai perceber que o número 10, 11, ele está aqui, ó. 10, 11. Vou colocar aqui. E aí eu vou lá na base 8, que é essa base aqui, a próxima, e vou olhar que número que é esse. Na base 8, o número 10, 11 é o número 13. Ok? Certinho? Na base 8. Se eu olhar aqui na base 10, eu não posso olhar na base 10. Então, eu não posso fazer essa conversão do 10, 11 para a base 10. Por que que eu não posso? Porque eu não consigo escrever o número na base 10 da base 2, porque não existe um número exato, inteiro, positivo. 2 elevado a esse número seria o valor 10. Então, 2 elevado a 2 é 4, 2 elevado a 3 é 8, 2 elevado a 4 é 16. Então, de 8 ele pula para 16. Vou lá olhar, então, aqui na base 16, que é a que eu estou convertendo, e eu localizo aqui a letra, né, o algarismo, o número B. Então, vou vir aqui e vou colocar aqui, então, o número B na minha conversão. Então, aqui é o número, aqui é o B. Então, agora eu vou procurar o 1101. Volto lá na tabela. Volto na tabela. 1101. Então, vou procurar aqui o 1101. Vou baixar um pouco. 1101 é o D. Então, vou voltar lá e vou colocar como sendo, então, o D de dado. E o 010, a gente já viu essa conversão anteriormente, né? A conversão é o número 2, né? Mas vamos lá conferir. Aqui, o 10, então, é o número 2. Então, eu vou vir aqui e vou colocar o número 2. Então, vou vir aqui e colocar o número 2. Então, o resultado dessa conversão para a base 16 seria 2D de dado, B de bola, 2DB na base 16. Por quê? Porque eu estou agrupando os números aqui, ó, 4 em 4 algarismos, certo? E aí eu posso também fazer a conversão ao contrário, né? Vamos pegar aqui um número, sei lá, né? Um número que seja... Vou trocar essa cor aqui. Quero converter o número... Vamos lembrar aqui das Chevrolet. A F... Não, Chevrolet não, Ford. F50. Então, vou converter aqui a F50. Então, para converter a F50, eu vou agrupar esse cara aqui em 4 posições. 1, 2, 3, 4. Vou agrupar o número 5 aqui em 4 posições, né? Ficou pequeno. Vou apagar e fazer de novo. Então, vamos agrupar aqui esse cara em 4 posições. 4 posições. Certo? Eu vou agrupar o número 5 em 4 posições. Vou cortar aqui. E aí nós vamos agrupar o F em 4 posições. 4 posições. Então, né, esse número aqui, ele tem
ele vai ter aqui, são 3 números, né? São 12 casas aqui necessárias para endereçar esse número. Então, vou lá primeiro olhar o zero. O zero a gente já sabe, né? Qual que é o valor? Zero. O zero, em qualquer numeração, é zero. Agora eu vou olhar o número 5, ok? O 5, então vou lá e olho o número 5. O 5, ele é o 101. Então, vou lá, vou escrever 101. Então, olha, faltou uma casa, tá vendo? Então, o que eu faço aqui? Completo com 0 à esquerda. Pronto, completei com 0 à esquerda aqui, ó. Então, agora eu vou olhar a letra F. O algarismo F, na verdade. Então, eu vou lá e olho o algarismo F. O algarismo F está lá embaixo, ele é o último. Então, ele representa, como ele é o último número, né? Ele vai representar a casa cheia, né? Então, 4 uns. Então, vem aqui, novamente, e preencho aqui, então, com 1, 1, 1, 1. Então, o algarismo F50, na base 16, convertido na base 2, ficaria 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 2, 3, 4, na base 2. Então, essa daqui seria a conversão entre a base 8 e a base 16. Ok? Então, essa é o primeiro trabalho, né, que a gente tem aqui de conversão de base. Beleza, então, continuando o nosso assunto aqui, nós podemos fazer, então, né, uma tarefa que eu vou colocar aqui para vocês fazerem algumas conversões para mim, e aí eu vou entrar no próximo assunto. Beleza, então, beleza. Antes de falar desse assunto, então, de fazer a tarefa, vamos continuar. Então, aqui a gente já sabe converter. Vou colocar aqui. Nós já sabemos converter, então, né? Da base 2 para a base 8. E nós sabemos, então, converter da base 2 para a base 16. E nós sabemos também converter da base 8 para a base 2. Ok? Deixa eu melhorar isso aqui. Sabemos converter da 2 para 8. E sabemos converter... sabemos converter de 2 para 8. Ok? E de 8 para 16. Sabemos converter também de 2 para 16 e 16 para 8. Ok. Aí agora aqui a questão de raciocínio. O que acontece se eu quiser converter o número de 2 para 16? Então, a maneira mais rápida e óbvia seria de 2 eu converto para 16, utilizando agrupamento 4 em 4 números. Se eu quiser converter de 2 para 8, eu vou agrupar esse cara aqui de maneira mais rápida e óbvia com um agrupamento de 3 em 3. Aqui vai ser 4 em 4. Ok? Então, se eu quiser converter de 8 para 16, então eu quero fazer essa conversão aqui, ó. Ok? Aí tomem cuidado, tá? Por que vocês têm que tomar cuidado? Nessa tabela aqui, nós temos as conversões aqui, ó. Essa conversão aqui, ó, ela não pode ser considerada e não pode ser feita de maneira linear. Por exemplo, eu tenho aqui o número 2, né? Eu vou converter para a base 8, vai ser 4, ok? E aí eu vou converter para 16, vai ser 4 também.
Tem que tomar cuidado. Por quê? Quando eu converto de 2 aqui para 8, eu vou de 3 em 3 casas. Quando eu converto de 2 para 16, eu estou indo de 4 em 4 casas. Então, isso faz com que eu não possa converter, eu não posso converter diretamente 8 para 16 e nem para a base 10, por conta da posição do número e da quantidade de casas. Então, se eu quero converter 8 para 16, não tem jeito. Eu tenho que vir percorrer a conversão para 2 e depois de 2 eu faço a conversão para 16. Então, como que eu converto aqui de 8 para 16? 8 eu venho para 2 e 2 eu vou para 16. Como é que eu faço a conversão então, ao contrário, de 16 para 8? De 16 eu venho para 2, ok? E de 2 aqui eu vou para 8. Entendeu? Não tentem, tá? Vou colocar vermelho aqui. Não tentem fazer essa conversão aqui, ó. Essa conversão aqui de 8 para 16 diretamente não é prudente. Pode dar certo, quanto também pode dar o quê? Totalmente errado. Então, esse seria a dica para vocês antes de fazerem os exercícios. Então, aqui, os nossos exercícios para esse assunto aqui. Eu vou printar essa tela aqui para vocês colocar aí, né? Vocês vão ter acesso. Então, nós vamos fazer algumas conversões. Todas as conversões aqui, entre 2, 8 e 16. Vamos lá, né? Então, vou colocar aqui. Vai para a base 16. E na base 8. Quero os dois. Letra B. Que é só para vocês darem uma praticada. Beleza, então, esse seria os nossos exercícios para vocês darem uma praticada aí. Beleza, próximo assunto nosso aqui, então, seria uma conversão de qualquer base, ok? Você vai sair da base 10 e você vai para qualquer outra base, ok? Então, essa conversão aqui, tá? Então, próximo assunto nosso, trocar a cor da caneta aqui. Conversão da base 10 para uma base X qualquer, ok? Para qualquer base. Então, essa conversão aqui da base 10, ela é inversa ao método que convertemos de uma base qualquer para a base 10. Então, agora a gente vai fazer o método inverso. Se lá a gente foi pelo método das multiplicações, né? Sucessivas, aqui nós vamos fazer o método inverso. O método inverso de multiplicação é divisão sucessivas. Entendeu? Então, vou colocar um textinho aqui, que depois, se vocês tiverem dúvida, vocês possam ler esse texto para ajudar a praticar a conversão. Então, vou escrever aqui, ó.
A conversão é obtida dividindo-se o número decimal pelo valor da base que você quer converter, ok? Beleza. Se você fizer essa divisão, nós sempre vamos trabalhar com a divisão inteira, tá? Então, sempre vai sobrar um resto inteiro. Sobra 0, sobra 1, sobra 2, sobra 3. Nunca vai sobrar um resto quebrado. E aí eu vou dar um exemplo para vocês agora, tá? Pode ficar tranquilo. Ok? Então, vou só escrever aqui para vocês terem um conteúdo para ler e ter uma sequência, como se fosse um algoritmo, tá? Então, aqui, ó, o resto encontrado, é o algarismo menos significativo. Ou seja, ele vai estar o mais à direita possível. Por exemplo, a primeira vez que eu... Então, vamos supor que eu esteja fazendo uma conversão, não sei por que cargas d'água, sobrou o número 0. Onde é que esse número vai ser colocado? O primeiro que sobrou vai ser colocado aqui. Na segunda divisão, o número que sobrou é o número 2. Vou colocar aqui. Na terceira que sobrou foi o número 3, terceira divisão. Na quarta divisão foi o número 2 que sobrou. Na quinta divisão sobrou o número 1. Ok? E na última divisão sobrou também o número 1. Então, qual que é o número que foi convertido? Esse cara aqui. Então, você viu que eu coloquei da posição menos significativa. Aqui não é a posição de unidade, aqui não é a posição de dezena, aqui de centena. Então, quanto mais próximo aqui, né, quanto mais próximo aqui da direita, menos significativo é o número. Ok? Então, essa seria a ideia de menos significativo. Ok? Menos significativo é o número que está mais à sua direita. Ok? Aí, beleza. Em seguida, eu vou pegar o quociente. O quociente é aquele número que a gente chegou para poder fazer a divisão e que sobrou o resto, ok? Então, o resto é o resto, né? O outro número do lado direito dele é o quociente. Então, eu vou pegar em seguida, eu vou divide-se, ok? Divide-se o quociente encontrado de novo né? Pela base, essa base que você quer converter, a base que você quer converter. Vou chamar aqui de base B, ok? Então, o que seria isso? Então, eu dividi um número aqui, 48, dividir por 2, certo? Vai dar 24, vai sobrar 0. Então, esse cara aqui, nós chamamos ele de resto, ok? E esse cara aqui, nós chamamos ele de quociente. Então, depois que eu fizer a primeira operação, eu vou pegar 24 e vou dividir de novo pela base. Que base nós estamos? Base B. Certo? Então, é isso que o texto aqui está falando. Do lado esquerdo é resto, do lado de lá é o quê? Quociente. Ok? Aqui é a base que eu quero converter, aqui é o número a ser convertido. Ok? Certinho? Então, colocando aqui
continuar o texto para que vocês tenham uma referência de consulta. Pela base B, ok? Novamente, o resto que sobrar é o algarismo. Algarismo, tá? Não é algoritmo, não. É o algarismo seguinte, ok? Ou seja, o que está à esquerda, ele vai ficar na posição da esquerda. E nós vamos fazer assim e assim sucessivamente, ok? Você vai fazer isso aí sucessivamente, até se obter, até que você tenha, ok? O quociente de valor zero. Quando ele tiver o valor zero, aí você para de dividir. Então, esse texto aqui é o texto que nós utilizaremos ele como consulta toda vez que tiver dúvida como é que faz essa divisão. Resumindo, o que que esse cara está fazendo? Vamos pegar um exemplo aqui bem prático. Vamos supor que eu queira converter o número 3.964, ele está na base 10, né? Porque é o que a gente está aprendendo. Eu posso convertê-lo aqui para qualquer base. Qualquer base. Uma base qualquer. Certo? Vou chamar isso aqui de B. Qualquer base. Beleza? Vamos converter ele então para a base 8. Para fazer um teste. Então, vamos converter esse cara aqui para a base 8. Posso converter para qualquer uma. O método é o mesmo. Então, agora nós vamos chegar aqui. Eu vou colocar aqui 3.964 na base 10 e vou dividir pela base que eu quero. Não é 8? Então tá, então vou colocar 8 aqui. Então a base aqui eu coloquei o valor 8. Quero converter de 10 para 8. Então 3.964 dividido por 8, você vai chegar no resultado de 495. 495 vezes 8, ok? Vai dar 3.960. Então, 3.960, sobrou o resto aqui de 4, ok? Então, você vai lá no número, faz as casinhas aqui e coloca o número 4, ele é o primeiro. Ou seja, o mais à direita possível, menos significativo. É o primeiro número que eu encontrei. Então, agora eu vou vir aqui, vou dividir de novo, próximo passo. O que sobrou, que é o quociente, vou dividir de novo por 4. Certinho? Desculpa, por 8, né? A minha base é 8. Estava lendo o número ali embaixo. Vou dividir aqui por 8. Então, 495 dividido por 8 vai dar 61. Certo? 61, 61 vezes 8. Deixa eu abrir a calculadora aqui. 61 vezes 8, 488. 488. 488 menos 495 vai sobrar aqui, então, 7. Ok? Não pode sobrar um número. Não pode sobrar um número. Aqui, ó. Não pode sobrar um número maior que a base que eu estou dividindo. Se a base aqui é 8, esses números aqui podem ir de 0 a 7. Porque a maior numeração que eu posso ter aqui é a base 8, é o número 7. Então tá. Então 461 sobrou o quê? 7. Certo? Então agora eu vou pegar 461 e vou dividir de novo pela base que eu estou fazendo, por 8. Certo? 61 dividido por 8 vai dar 7. Por quê? 7 vezes 8, 56. 56. 61 menos 56 vai dar o quê? Sobrar 5. Então aqui sobrou quanto? Né? Ainda tem 7 aqui, sobrou 5. Né? Então eu esqueci de subir esse número aqui, né? Então eu vou subir ele aqui, é o segundo número. Agora o terceiro sobrou o quê? 5. Certo?
Beleza, então sobrou 5. Agora sobrou o número 7. Ainda tem no valor aqui. Eu vou dividir de novo por 8. Dividir de novo por 8. Quando eu divido 7 por 8, quando eu divido aqui 7 por 8, não vai dar uma divisão exata. Esse daqui, ó, não dá exata. Vai dar um número quebrado. Então, nessas condições que não dá exato, não dá número quebrado, se eu colocar 1 aqui, 1 vezes 8, 8. 7 menos 8 vai dar menos 1. Não pode. Ok? Então, vou tirar 1 aqui e vou baixar para 0, né? Que é o último número, né? 0. 0 vezes 8, qualquer número elevado vezes 0 é 0. 0 vezes 8, 0. Certo? 7 menos 0, sobrou o quê? Sobrou 7. Então, eu vou pegar esse número aqui e vou levar aqui para minha base. Sobrou 7. O que aconteceu aqui agora? Eu cheguei no meu dividendo aqui, certo? No meu divisor, na verdade, no valor 0. Então, eu paro aqui a nossa conta. Então, qual que é o número convertido na base 8? 7, 5, 7, 4 na base 8. Ok? Se você não tiver feito esse procedimento aqui, tiver esquecido, não tem problema. Basta você olhar aqui, ó, de baixo para cima. Você vai pegar o valor. Eu acho que deu uma interferência no microfone aqui. Vou continuar aqui. Então, se você terminou essa conta aqui, você pega esse valor aqui de baixo para cima, o 7 aqui, ok? E pega ele de baixo para cima, tá? Pega aqui, ó, de baixo para cima. Certo? Você vai escrever ele da direita para a esquerda. Então, o primeiro número aqui é o 7, então você vai escrever, entendeu? O valor 7 mais a direita, aqui. O 5 é o próximo número. Eu estou pegando de baixo para cima, escrevendo de baixo para cima. Depois o 7, depois o último lá é o 4. Ok? Então você escreve assim, da direita para a esquerda, ou de cima para baixo, você escreve aqui, daqui para lá. Se você pegar de baixo para cima, ou você escreve de lá para cá, se você pegar de cima para baixo. Eu sugiro você fazer do jeito que eu acabei de falar, porque nós somos ocidentais, não todos ocidentais, escreve da direita para a esquerda. Então, você pega de baixo para cima aqui, e você pode escrever dessa forma que estiver aqui na base 8. Ok? Então, essa seria a conversão que nós temos para a base 8. Se eu quiser converter qualquer outro número para qualquer outra base, né, não tem problema nenhum. Eu posso fazer essa mesma conversão para qualquer outra base. Então, sei lá, vou pegar um número qualquer aqui, menor dessa vez, né? Para a gente fazer, menos conta. Vamos pegar aqui, deixa eu achar aqui, ó, 45. 45 na base 10 e eu vou converter para a base 2. Então, eu vou usar o método da multiplicações sucessivas. 45 dividido pela base, que é 2. Ok? 45 dividido por 2 vai dar 22. 22 vezes 2, 44. 44 menos 45, sobra 1. Então, esse 1 aqui é o primeiro número aqui. 22 dividido por 2 vai dar 11. Sobra 0. Ok? Então, eu vou vir aqui, vou pôr 0 aqui. Vou pegar o 11 dividir por 2, vai dar 5. 2 vezes 5, 10. 10 menos 11 menos 10, sobra 1. Vou colocar um 1 aqui. Vou pegar o 5 agora, vou dividir por 2. Vai dar 2. 2 vezes 2, 4. 5 menos 4, sobra 1. Ok? Então, vou colocar um 1 aqui. Agora, eu vou pegar o 2, vou dividir de novo por 2. 2 dividido por 2, né? Vai dar... Desculpa. 2 dividido por 2 vai dar 1. 1 vezes 2, 2. 2 menos 2 sobrou o quê? 0. Então, vou vir aqui e vou pôr 0 aqui. 1 dividido por 2 não dá divisão exata. Então, vou colocar 0 aqui. Não dá divisão exata, vou colocar 0. 0 vezes 2, 0. 1 menos 0, vai descer um 1 aqui, né?
1. Então, vou vir aqui e vou colocar 1 aqui. Então, o número convertido é esse. Se eu não tiver feito nesse procedimento aqui, direto que eu estou falando, você esquece esse procedimento aí e vai olhar aqui, ó, de baixo para cima. Então, o primeiro número é 1, você vem aqui e escreve 1. O segundo é 0, você escreve 0. O terceiro é 1, você escreve 1. Quarto, 1, 1. Ok? 0, ok? E 1. É o número convertido para a base 2. Ok? Então, esse seria o número 45 nosso, decimal, escrito em binário. Então, essa seria a conversão aqui para a base 2. Ok? Então, vou deixar um exercício aqui para vocês e a gente encerra para o próximo assunto. Obrigado a todos. Não esquece de deixar o like aí para a gente.